compreendendo os aspectos de programação e criando scripts no Unity 3D. Chegamos talvez a uma das etapas mais aguardadas do curso. Não é por menos. A programação é a alma do jogo. Você pode até conseguir trabalhar com gráficos simples em jogos complexos, e existem muitos exemplos comerciais sobre isso. Mas quanto à programação, não há como fazer um ótimo jogo se não houver um bom profissional na equipe. Neste aspecto, os programadores são privilegiados, pois não dependem tanto dos designers. Mas isso não é um empecilho, pelo contrário, deve ser um motivador. Hoje em dia, se tem fácil acesso a todo tipo de material instrucional de programação para diversas linguagens, além de tutoriais e exemplos espalhados pela internet, escolas de informáticas especializadas e até cursos de graduação, que fica até sem nexo um designer hoje não participar da elaboração dos scripts. Porém, se o material é vasto, também é complexo, principalmente para os iniciantes. Como este curso tem a proposta de mostrar todos os recursos do programa Unity 3D, não poderíamos deixar de abordar este assunto. Aliás, iremos praticamente falar sobre programação, desta etapa, até o final do curso. Apesar da intenção aqui é a de resolver as necessidades do nosso projeto, o que você aprenderá poderá lhe servir como uma boa introdução e ainda poderá adaptar ou melhorar os scripts para que lhe atendam outros projetos. O Unity 3D aceita a programação de 3 tipos de linguagens: C#, Bool e JavaScript. A primeira é uma linguagem bastante robusta desenvolvida pela Microsoft e que faz parte da plataforma NET. A segunda, Bool, é uma linguagem desenvolvida por um brasileiro e tem como base sintaxe de Python. A última linguagem, também a mais utilizada, é o JavaScript. Por estar no dia a dia de quem trabalha com informática, principalmente em projetos para a internet, é a mais acessível. Existem variações para Flash, Director e para HTML e, como não poderia deixar de ser, também há uma versão para Unity, conhecida como Unity Script. Se você acha que pelo fato de ser mais viável ela é a mais fraca, se engana. A velocidade de interpretação é igual para as 3. Outras vantagens: é a mais fácil de aprender e você irá encontrar muitos tutoriais disponíveis para o Unity 3D nesta linguagem. Os scripts no Unity são construídos em um editor externo. O Unisite é o editor que acompanha o programa. Ele é ótimo para editar em JavaScript. Juntamente com o curso, você encontrará outros 2 editores, Unity Script Editor e Unity Develop. O primeiro tem que ser instalado separadamente. Já o Unity Develop precisa ser descompactado dentro da pasta Arquivos de Programa, mesmo que seu Windows seja em 64 bits. Depois é só acessar as opções de preferência do Unity 3D e escolher qual que quer usar como padrão. Nós iremos utilizar o editor que acompanha o programa, mas você poderá ficar à vontade para escolher qualquer outro que lhe atenda melhor. Para que os scripts sejam executados, é necessário que sejam vinculados a objetos, conforme você irá comprovar no decorrer desta etapa. Por isso o termo linguagem orientada a objeto. Para o nosso projeto, criaremos uma série de scripts e, em vez de contar antecipadamente a história e o objetivo do jogo, mostraremos de acordo com o que formos programando, até porque vários itens relacionados a ele ainda não foram inseridos na cena. O nosso primeiro script terá a função de controlar a abertura da porta da cabana. Como já foi dito, o objeto já possui a animação da porta abrindo e fechando, produzida no 3D Studio Max. No início do curso, nós desativamos a reprodução automática, mas vamos ver esta animação mais uma vez. O movimento é rápido, mas serviu para termos uma noção. Volte a desativar a reprodução automática. Na programação, determinaremos quando a porta abrirá e quando ela fechará, ou seja, a animação precisará ser dividida em partes. No primeiro momento,
deverá ficar estática. Em um segundo momento, a porta se abre e permanece assim. E por fim, a porta se fecha e volta-se ao início da animação. Este processo deverá ser feito diretamente no objeto original. Selecione-o no painel do projeto. Em seguida, localize o item Split Animation no painel Inspector. Certifique-se que esta opção está assinalada e clique no botão com sinal de mais que aparece à direita do quadro para adicionar a primeira parte da animação. Poderemos deixá-la ficar com o nome que lhe foi atribuído por padrão, Idle, e vamos alterar a quantidade de quadros. A animação deverá ter apenas 2 quadros. Crie a segunda parte e denomine-a como Abre Porta. Preste atenção na letra maiúscula no meio da palavra. Usaremos constantemente palavras compostas desta forma para facilitar a associação com o propósito de cada uma. A sua duração será de 9 quadros, indo do quadro 3 ao 12. A terceira e última parte deverá se chamar Fecha a Porta. Os quadros deverão ir do 13 ao 24. Quando acabar, clique em Apply para aplicar as alterações. Agora vamos ao script que controlará as 3 animações. Comece criando uma pasta que irá armazenar os scripts para o nosso projeto, já que será utilizado mais de um até o final do curso. Com a pasta ainda selecionada, volte a acessar o menu Create, desta vez para criar o arquivo. Clique em JavaScript. Um novo item aparece na pasta, enquanto no painel Inspector é mostrado seu conteúdo. O arquivo se encontra praticamente vazio, apenas contendo uma função update sem comandos. Nomeie-o como jogador e clique 2 vezes sobre ele para abri-lo no editor. O editor Unicit é bem simples e apropriado para sua função. Os menus trazem comandos específicos para uso em programação e alguns termos assumem cores diferentes para facilitar a rápida identificação. Como já dissemos, existe uma função que é incluída no script por padrão, update. Antes de continuarmos, vamos compreender o que é uma função. Função é um conjunto de comandos definidos por um único nome. Vamos fazer uma analogia com a vida. Por exemplo, temos algumas atividades no período diurno de um dia, comuns a todos nós, tais como acordar, fazer a higiene pessoal e tomar café da manhã. Ainda podem se incluir nesta lista alguns costumes próprios, tais como estudar, ver televisão, entre outros. Poderíamos denominar uma função como atividades matinais e toda vez que ela fosse chamada, cumpriríamos toda esta rotina. A função update é bastante importante, pois é executada automaticamente e de forma constante pelo programa e pode ser usada para verificar certas situações dentro do jogo e atualizar dados. Usando a comparação que fizemos agora há pouco com as atividades matinais, a função update poderia ser usada para verificar se o período ainda é o diurno. Caso contrário, chamaria outra função com relação de afazeres do período vespertino. Nós iremos utilizar esta função em algum momento do nosso jogo. O que precisamos agora é nos concentrar em abrir e fechar a porta da cabana para que o jogador possa entrar e sair de lá. Então verificaremos antes o que é necessário para isso. Quando alguém abre ou fecha a porta, é necessário encostar-se a ela para empurrá-la ou para girar a maçaneta, a não ser que ela funcione de forma automática, o que não é o nosso caso. Quando isso ocorre, há uma colisão e, para isso, temos uma função que é específica nestas situações. O Unity 3D possui uma série de funções prontas
que podem ser utilizadas em momentos como estes. Para detectar colisões enquanto o jogador se move, usa-se a função OnControllerColliderHit. Então vamos montar essa função para depois inserir as instruções que ela conterá. Inicialmente, ela deverá ficar bem parecida com a função update. O editor tem um recurso de autocompletar para agilizar o processo de montagem do script e você poderá fazer uso delas se lhe for conveniente. Alguns programadores preferem digitá-las porque já possuem um ritmo próprio e digitam muito rápido. Lembre-se que o nome da função deverá sempre ter a primeira letra maiúscula. Entre os parênteses, deveremos inserir os parâmetros que forem necessários. Estes parâmetros irão incluir algum tipo de informação às instruções quando forem executadas. Neste momento, utilizaremos uma variável que irá armazenar os dados do objeto com que o jogador irá colidir. Agora deveremos determinar uma condição para checar se algo aconteceu. Para esta parte do jogo, precisamos verificar se houve a colisão entre o jogador e a porta. Atualmente o programa reconhece apenas o objeto principal pelo seu nome, Cabana. Agora precisamos fazer com que ele identifique também a porta. Para isso, teremos que atribuir um rótulo a ela. Minimize o editor. Agora selecione a porta na cena clicando nela 2 vezes pausadamente. No painel Inspector, selecione o menu do item Tag e escolha a opção Add Tag. Expanda as opções do item Tags e defina um nome no campo do elemento que aparece vazio na relação. Escolheremos Porta-Cabana. Mais uma vez é preciso tomar cuidado com a letra maiúscula no meio do nome, que tem o objetivo de separar uma palavra da outra. Selecione a porta. Volte a entrar no menu do item Tag, agora para atribuir à porta o rótulo que acabou de criar. Pronto, agora podemos referenciá-lo a qualquer momento em nosso script. Maximize o editor. Vamos incluir a condição. Primeiro pressione a tecla Tab para recuar a linha e digite. Nesta linha, estamos informando que se o objeto que o jogador encostar for o que está rotulado como porta-cabana, algo poderá acontecer. O sinal de igual repetido 2 vezes determina uma comparação. Para testar essa função, podemos utilizar um comando que exibe mensagens na barra dos status do programa. Vamos incluir uma linha após a primeira chave e escrever: Note que incluímos um ponto e vírgula no final da 7ª linha. É obrigatório que cada instrução termine desta forma. No caso das funções, é a mesma coisa. Deve-se inserir quando ela termina, ou seja, antes tivemos o seu nome parâmetro, depois a comparação e terminamos a instrução com o comando. Agora vamos testar o script, mas para que ele possa ser executado, é preciso vinculá-lo ao FPC. Feche ou minimize o editor e arraste o script jogador.js, que está no painel Project, para cima do item no painel Hierarchy. Confirme a intenção no quadro de avisos que aparecerá na tela e teste o jogo caminhando até a porta da cabana e encostando-se a ela. Assim que fizer isso, aparecerá o texto que definimos na base da janela.
Agora que verificamos que a condição está correta e o teste foi sucedido, vamos trocar a mensagem pela ação fazendo a porta se abrir. Voltemos ao editor. Antes, vamos comentar a linha de teste, incluindo 2 barras ascendentes no começo. Sempre que você quiser escrever alguma nota ou referência aos comandos, ou ainda anulá-los sem precisar removê-los, comente a linha desta forma. Continuando, insira uma linha abaixo. Pense no que precisamos fazer. Abrir a porta. Para isso, nós sabemos que devemos executar a segunda parte de nossa animação, só que ela está associada ao objeto principal cabana. Sendo assim, precisamos fazer com que o programa localize e identifique o objeto cabana, armazene esta informação na memória para depois executar a animação. Vamos lá! O primeiro passo é criar uma variável e definir o seu tipo. Mais tarde, esta variável irá guardar na memória as informações da cabana. Agora vamos utilizar o comando find para localizar e selecionar o objeto cabana na cena em uma linha abaixo. A partir deste momento, a variável está diretamente associada ao objeto cabana e desta forma podemos executar a animação. Digite a ação na linha de baixo. Salve o script e volte ao programa para testar o jogo. Assim que encostamos a porta, ela abre. Se por acaso isso não aconteceu em seu projeto, revise o script. Normalmente é erro de digitação. Se quisermos que a porta só abra quando pressionarmos uma tecla, assim como acontece na maioria dos jogos de tiro, será necessário acrescentar este novo dado. Abra ou maximize o editor novamente. Na sexta linha, vamos clicar logo após o último parêntese. Dê um espaço e escreva 2 vezes o E comercial para incluir uma nova condição em seguida. Agora algo somente acontecerá se as 2 condições estiverem sendo cumpridas. Neste caso, se houver a colisão e a tecla E estiver sendo pressionada. Salve o arquivo e teste o jogo novamente. Funcionou da forma que foi previsto, mas o resultado poderia ser melhor. Isso porque precisamos continuar avançando e pressionar a tecla ao mesmo tempo. De outra forma, a porta não abre. Uma solução mais apropriada para resolver isso seria ver a possibilidade de abrir a porta quando chegássemos perto dela, ou seja, sem precisar fazer um contato direto. Nós podemos fazer isso utilizando o Raycast. Através deste método, podemos identificar objetos a uma distância, a qual poderá ser previamente definida, como se apontássemos um raio laser na sua direção. Em vez do jogador, é o raio que colidirá com o objeto. Com isso, obteremos este espaço que precisamos. Para as novas instruções, iremos utilizar a função update, pois precisamos que o programa verifique constantemente a localização dos objetos. Apesar de não utilizarmos a função onControllerColliderHit, iremos mantê-la. Comente-a para que fique desativada, só que desta vez faremos isso com todo o bloco de código.
Agora vamos preparar o novo script. Primeiro incluiremos uma variável que irá estabelecer um valor para a distância em metros. Diferente do que foi feito anteriormente, a variável foi adicionada fora da função para que seja pública. Uma variável pública pode ter o seu valor alterado no Unity 3D através do painel Inspector. Abaixo da linha com o nome da função, vamos criar uma nova variável do tipo RayCastHit, própria para obter informações do raio, denominada como acerto. Na sequência, teremos duas declarações com condições comparativas. A primeira irá verificar se o raio localizou um objeto. Se a resposta for afirmativa, passa-se para a segunda condição, que irá constatar se o objeto é aquele que estamos procurando. Se esta também for verdadeira, a rotina continua. Se não, volta-se ao início da função para a nova verificação. Vamos então escrever a primeira declaração. Pelo que pode ser observado, estamos checando se a posição do objeto a que está vinculado o script, que é o FPC, a sua direção e distância. Vamos criar agora a segunda declaração. Nela incluímos o verificador de colisão, Collider, para que o script determine o momento em que o raio alcançar a porta através do seu componente de colisão. As instruções seguintes são as mesmas que utilizamos na função OnControllerColliderHit. Copie e cole estas linhas logo abaixo da última que digitamos na função update. Remova os asteriscos de cada linha para validá-las. Por fim, acrescente o mesmo número de chaves para fechar a função e as declarações. Salve o script e retorne ao Unity para testar a nova função. A porta se abriu, mas cedo demais. Vamos alterar a distância para 1 metro e ver como ficou o resultado em modo de jogo. Pronto! Agora a animação da porta se abrindo ocorre somente quando estamos mais próximos e de frente para ela. Já podemos voltar a incluir a tecla que será usada para abri-la. Repita os procedimentos a seguir e depois teste o jogo.
A porta se abre quando apertamos a tecla E sem que seja preciso encostar-se a ela antes. Com isso, concluímos esta etapa. A seguir, iremos programar a animação da pedra e inserir um objeto que representará a água na cena.